Olá, diante do crescimento de grupos e movimentos de inspiração católica, eu gostaria de comentar hoje um pouquinho sobre os três vínculos de comunhão com a Igreja, para que nós possamos discernir se de fato esses grupos e esses movimentos são católicos ou apenas se dizem católicos. Tem uma diferença bastante grande entre essas duas coisas, e assim nós teremos capacidade também de discernir dentre tanto material hoje que nós colhemos na internet, entre vídeos, postagens, textos, imagens, o que de fato é parte da comunhão da Igreja Católica e o que é, na verdade, algo que se diz inspirado na fé católica, mas que está fora da comunhão católica. O primeiro vínculo que nós temos é o vínculo chamado simbólico, ou podemos dizer o vínculo da fé. Quer dizer, os católicos se reúnem ao redor da mesma fé. O que é a fé cristã católica? É a fé revelada, especialmente e de forma plena, em Jesus Cristo, transmitida a nós pela palavra de Deus, na Escritura e na tradição, e interpretada a nós pelo magistério da Igreja. Ora, o núcleo duro dessa revelação nós temos no credo, por isso professamos o creio todos os domingos. Mas, ao longo da história, a Igreja vai colhendo novos horizontes na sua fé e compreendendo melhor a sua fé. Por isso, ela pode proclamar verdades de fé ao longo da sua caminhada histórica, como nós tivemos ao longo dos séculos. Então, nós temos que ficar sempre firmes na fé da Igreja, que nos é transmitida, repito, pela palavra escrita, a Escritura, pela tradição da Igreja, que também é a palavra de Deus, mas que é explicitada pelo magistério. E a última grande palavra solene do magistério foi o Concílio Vaticano II, que nos trouxe novos horizontes para a doutrina, e agora temos o magistério do Papa Francisco. O segundo critério que nós temos é os católicos celebram os mesmos sacramentos, é o vínculo litúrgico. Ora, todos nós celebramos a fé dentro dos sacramentos, quer dizer, a fé da Igreja ela é celebrada, ela é vivida na comunidade cristã, e a forma de celebrarmos isso são os sinais sacramentais, em especial e em particular, evidentemente, a celebração eucarística aos domingos, recordando a ressurreição do Senhor. Ora, o vínculo sacramental nos une como cristãos católicos. É evidente que dentro da Igreja Católica existem diversidade de ritos, diversos ritos, diversas formas de celebrar a mesma fé. Nós, católicos latinos, celebramos a fé a partir do rito latino, que no nosso caso foi renovado a pedido do Concílio Vaticano II e foi promulgado nos livros de Paulo VI e João Paulo II. Nós sabemos que alguns grupos na Igreja celebram o rito precedente, e o Papa dá essa possibilidade, porém deixa claro que qualquer grupo que queira celebrar o rito precedente à reforma querida pelo Concílio Vaticano II, não pode fazê-lo porque não aceita o Concílio Vaticano II. Todos católicos somos obrigados a aceitarmos o Concílio Vaticano II. O terceiro vínculo é o vínculo chamado hierárquico ou a comunhão com os pastores. Os católicos se reúnem ao redor dos mesmos pastores. Claro que a cabeça do colégio episcopal dos nossos pastores é o bispo de Roma, o Papa, mas cada diocese tem o seu pastor e cada país, cada região tem a sua conferência episcopal própria. Então, não adianta eu dizer, estou em comunhão com o Papa, se eu não estou em comunhão com o meu bispo ou com os meus bispos. É muito importante lembrar isso. Todos os bispos são sucessores dos apóstolos. O colégio episcopal é sucessor do colégio apostólico. O Papa é sucessor de Pedro, cabeça e chefe de todo o colégio apostólico e por isso também cabeça e chefe do colégio episcopal. A nossa união está ao redor do Papa e dos bispos. Temos que ter muito cuidado com isso, porque tem grupos que se opõem não só ao Papa, mas também ao seu bispo local e aos bispos de um país. Quer dizer, essa oposição que a gente vê, que surge, por exemplo, em relação à Conferência Episcopal do Brasil, a CNBB, de grupos,
é uma oposição que coloca esses grupos fora da comunhão da igreja. Não existe comunhão com a igreja sem a comunhão com os bispos. Porque é a comunhão com os bispos que vai nos assegurar, em última análise, a comunhão com o Papa. Então, que esses 3 critérios possam nos ajudar também a discernir se de fato grupos, postagens, vídeos são católicos ou apenas têm um verniz de uma determinada forma histórica da Igreja Católica.